E agora a gente segue aqui o nosso RIC Notícias Dia Paraná com uma entrevista ao vivo para você que nos acompanha. Nós vamos falar sobre um expediente que foi encaminhado à presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara Federal pelo deputado estadual Ney Leprevô, do União Brasil. Neste documento, ele sugeriu, então, a elaboração de uma proposta legislativa para proibir o financiamento de obras com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em países que estejam sob regimes ditatoriais e totalitários, sejam eles de esquerda ou de direita. E claro, para a gente entender melhor essa proposta, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News de Curitiba o deputado Ney Leprevô. Bom dia, deputado. Bom dia, Manuela, bom dia ao Rivaroli, a Cássia, ao Yuri também, bom dia aos ouvintes que estão acompanhando o programa. Se me permite, Manuela, só por complementar favor. Aqui a análise do Rivaroli. O presidente Lula precisa ter um conselheiro, um assessor que explique para ele que 96 milhões de brasileiros, para ser preciso, 96.107.355 eleitores aptos a votar não votaram no presidente Lula, enquanto ele recebeu 60.345.999 votos. Ou seja, ele precisa começar a governar para maioria. Se ele ficar só insistindo em agradar o nicho do PT, o governo dele será fadado ao desastre. Ele ganhou do Bolsonaro, mas ele não tem a maioria do eleitorado brasileiro. 96 milhões de brasileiros votaram ou em branco, ou nulo, ou no adversário, ou se abstiveram. Isso o presidente precisa lembrar todos os momentos, e quem está ao lado dele, quer o sucesso do governo dele, tem que lembrar-se disto. Nós todos queremos o sucesso de qualquer governo, né? Claro. Isso é pra todo mundo. Agora, estamos no navio, né, Rivaroli? Ele é o capitão, se o navio afundar, nós afundamos junto. O Titanic vai pra baixo. Se bater num iceberg aí no caminho, vai todo mundo. Deputado, o senhor agora tá como deputado estadual e começa a encabeçar essa ideia de BNDES não vai emprestar dinheiro para ditaduras. Alguns deputados querem fazer até um negócio mais amplo. Como é que tá essa discussão hoje no mundo político? Olha, se eu imaginasse que iriam voltar com esse tipo de ideia, eu teria feito já esse projeto quando eu estava deputado federal lá em Brasília e podia apresentar projetos até o final do ano passado. Janeiro ainda estava federal, mas não era permitida a apresentação de projetos porque não tinha sido aberto o ano legislativo ainda. Mas eu encaminhei para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal uma proposta vedando o empréstimo de recursos do Tesouro Nacional, e aí inclui-se o BNDES, para partidos que sejam ditaduras. Não importa se ditaduras de esquerda ou de direita. Qualquer regime que seja totalitário, que seja uma ditadura, nós queremos que seja impedido de receber os empréstimos do governo federal, porque é um hábito das ditaduras serem financiadas por governos estrangeiros. Esse dinheiro não é pago. Hoje a Venezuela, que é uma ditadura comandada pelo Maduro, ela deve mais de 600 milhões de dólares ao Brasil. Cuba deve mais de 400 milhões de dólares ao Brasil, né? E não pagam essas contas. E eu diria a mesma coisa se fosse um país aqui do lado, se fosse o Chile, ainda governado pelo general Pinochet, fosse uma ditadura de direita e não pagasse o Brasil, eu também reclamaria, né? Então eu estou propondo que a Comissão de Relações Exteriores vede esses empréstimos, e vou te dizer mais. Eu acho que o Brasil, nesse momento, não tem que fazer empréstimo internacional, nem mesmo para países democráticos, porque a situação econômica do país é gravíssima. Nós temos milhões de pessoas na miséria, milhões de pessoas endividadas, nós estamos com problemas sérios na área da saúde. O Brasil tem que gastar muito na área da saúde para fazer a fila do SUS andar. Nós temos que recuperar o tempo que foi perdido na área da educação. Então vamos resolver primeiro aqui os nossos desafios internos antes de fazer cortesia internacional com o chapéu alheio, que é o chapéu do contribuinte brasileiro.
Deputado, e como que está essa articulação junto com os deputados federais lá na Câmara? Você que tem um bom trânsito, esteve por lá durante bastante tempo, já existe aí alguma previsão de se esse projeto pode ser apresentado lá na casa em breve? Ainda não, porque as comissões parlamentares não estão instaladas ainda. Então foi protocolado o expediente, mas nós estamos aguardando para ver quem será o escolhido para a presidência da comissão. Assim que tenha um presidente designado, nós partiremos daí então para a articulação política. E aqui, deputado, você já encontra base, por exemplo, uma FIEP ajudando isso, o G7 ajudando isso? Você vê o movimento empresarial também entrando nessa? Eu não fiz ainda as conversas formais com o movimento empresarial, mas de maneira informal, por conversas, por postagens em redes sociais, por opiniões que me enviam por WhatsApp, pelo e-mail, eu sinto que a grande maioria das pessoas é contra esses empréstimos, até mesmo pessoas que votaram no presidente Lula porque não queriam votar no ex-presidente Bolsonaro, que não são petistas, mas que deram voto anti-Bolsonaro. Até essas pessoas condenam essa prática que foi adotada nos governos da Dilma e que o presidente Lula demonstra intenção de novamente voltar a fazer. Todo esse assunto ganhou repercussão porque o presidente Lula, na sua primeira viagem internacional, fez um pronunciamento falando de emprestar dinheiro aqui do nosso Tesouro Nacional, do BNDES, para a construção de um gasoduto na Argentina, naquela viagem que ele fez entre Argentina e Uruguai. Foi também por conta desse pronunciamento que toda essa discussão veio à tona, acho que no caso de vocês também. Você sabe quando que vai sair esse gasoduto Brasil-Argentina? Nunca. Porque a tecnologia utilizada é o fracking. Ela é altamente nociva para o meio ambiente. Ela pode causar, inclusive, tremores de terra nas regiões próximas onde estão acontecendo os perfuramentos. Aquilo ali foi o que o Ciro Gomes disse no debate presidencial. O Lula é um encantador de serpentes. Ele foi para a Argentina, ele queria pagar a dívida de campanha com o presidente argentino que o apoiou. Que visitava aqui, né? O visitava aqui, foi solidário a ele quando ele estava preso aqui em Curitiba. E ele foi lá e criou uma manchete nos jornais positiva pro presidente da Argentina. Mas ele mesmo, o Lula pode ser acusado de absolutamente tudo, menos de burro. Ninguém que seja burro chega 3 vezes à presidência da República. Ele mesmo sabe que esse gasoduto não sai, que os danos ambientais são imensos, né? Existe aqui no Brasil outras alternativas muito melhores e muito menos nocivas ao meio ambiente, através da perfuração do pré-sal para conseguir esse gás que o país precisa, mas ele quis dar manchetes positivas para o presidente da Argentina e ajudar o presidente argentino, que está numa situação difícil porque a inflação naquele país está numa disparada quase que incontrolável. Bom, esse gasoduto, para você ter uma ideia, o fracking que ele falou é do xisto betuminoso. Você perfura a rocha de xisto, tira o gás dali, só que isso é uma demanda ambiental absurda. No Paraná foi proibido de fazer esse tipo de coisa. No Brasil é proibido. Exatamente. É crime ambiental no Brasil você fazer isso hoje, retirar o gás do xisto betuminoso, aquela coisa toda. Rodovia do xisto, era isso que faziam e tal. Não lá pode. Em São Mateus do Sul, em São Mateus não pode. Simplesmente, ele está querendo fazer um gasoduto que no Brasil é proibido. É só isso. E o próprio Ministério do Meio Ambiente dele, da Marina, já deu parecer contrário. Então não vai sair. Não sai. Deputado Ney Leprevot, pode voltar outras vezes aqui pra gente bater papo. Essa é uma iniciativa que começa por aqui e que vai tomar os noticiários nos próximos dias, também em âmbito federal. Um abraço, deputado. Obrigado. Rivaroli, adorei estar com vocês. Obrigado a Manuela, deputado. A todos vocês, e um abraço para os ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado. Valeu, obrigado.